Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educanem. Hoje a gente vai para o tema 10, aplicações das leis de Newton, que é onde o Enem mais gosta de cobrar dinâmica. Não é decorar lei, é saber reconhecer forças em situações reais e montar a equação da força resultante em cada eixo. A ideia central é sempre a mesma. Primeiro você escolhe o corpo que vai analisar. Depois você identifica todas as forças que atuam nele. Em seguida você escolhe eixos convenientes e aplica a segunda lei, somatório das forças igual a m vezes, em cada direção. Se o corpo está em equilíbrio ou em movimento com velocidade constante, a aceleração é zero e o somatório das forças em cada eixo deve dar zero. Se há aceleração, a resultante aponta no sentido da aceleração. A aplicação mais cobrada é equilíbrio em superfícies, porque parece simples e o Enem usa para testar se você entende resultante nula. Um objeto parado sobre uma mesa tem peso P igual a mg para baixo e normal n para cima. Como é igual a zero no eixo vertical, fica nmg igual a zero, então n igual a mg. O erro comum é dizer que não há forças porque está parado. Há forças, só que se cancelam. Outra aplicação muito frequente é força aplicada e atrito em superfície horizontal. Se um bloco é puxado por uma força F horizontal e não há atrito, a resultante horizontal é F e a aceleração é a igual Fm. Se existe atrito, ele aparece paralelo à superfície e contrário à tendência de deslizamento. Se o bloco está deslizando, o atrito cinético vale F igual Kn. Em mesa horizontal, normalmente n igual a mg, então F igual kmg. A resultante horizontal vira freeze igual ff, e a aceleração fica igual F kmg, m. O Enem gosta de perguntas conceituais do tipo: o que acontece com a aceleração se dobrar a massa mantendo a mesma força? E aqui você vê que a diminui. Também gosta de perguntas do tipo: qual é o papel do atrito na caminhada? E a resposta física é que você só consegue andar porque empurra o chão para trás e o atrito estático do chão te empurra para frente. Não é o atrito que atrapalha sempre, ele pode ser a força que permite o movimento. Atrito estático é uma aplicação ainda mais típica de pegadinha. Se o bloco está parado e alguém puxa com força pequena, o atrito estático se ajusta para equilibrar, até um máximo Fmax igual a Sn. Enquanto não ultrapassar esse máximo, não existe deslizamento e a aceleração continua zero, então a força de atrito pode ser menor que Sn. O Enem gosta de enunciados como aumentando gradualmente a força até o bloco começar a mover, para você identificar o instante em que o atrito atinge o máximo. Plano inclinado é uma das aplicações mais importantes, porque obriga você a decompor o peso e escolher eixos inteligentes. A melhor escolha de eixos: um eixo paralelo ao plano e outro perpendicular ao plano. O peso mg aponta para baixo e pode ser decomposto em duas componentes, uma perpendicular ao plano, que aperta o bloco contra a superfície, e outra paralela ao plano, que tende a fazer o bloco deslizar. A normal n é perpendicular ao plano e equilibra a componente perpendicular do peso quando não há aceleração nessa direção. Se o plano é liso, sem atrito, a resultante ao longo do plano é só a componente paralela do peso e a aceleração é constante para baixo do plano. Se há atrito, ele aparece ao longo do plano e em sentido contrário ao movimento ou à tendência de movimento. O Enem frequentemente dá ângulos amigáveis ou dá diretamente as componentes, justamente para avaliar se você sabe montar o equilíbrio ou a aceleração com as forças certas. Agora uma aplicação clássica do Enem é elevador e peso aparente. Aqui a grandeza que muda é a normal n do piso sobre a pessoa, que é o que a balança mede. Se você adota para cima como sentido positivo, a equação fica nmg igual ma. Se o elevador acelera para cima, a é positivo e nmg, então você se sente mais pesado. Se o elevador acelera para baixo, a é negativo e nmg, então você se sente mais leve. Em queda livre, a igual g e n pode chegar a zero, que é a sensação de ausência de peso. Essa aplicação é muito cobrada porque é simples de escrever e altamente interpretativa. Sistemas com cordas e polias são outra aplicação típica. O segredo é: cada bloco tem seu diagrama de forças, mas as acelerações têm o mesmo módulo quando estão ligados pela mesma corda ideal. A tração T atua ao longo da corda e aparece puxando os corpos. Em muitos casos, analisar o sistema como um todo ajuda, porque a tração vira força interna e some quando você soma as equações,
sobrando apenas as forças externas que realmente aceleram o conjunto. O Enem gosta de situações de dois blocos, um em mesa e outro pendurado. O bloco pendurado tende a puxar o sistema, e o atrito na mesa tende a frear. A aceleração sai de uma competição entre a força-peso do bloco pendurado e o atrito do bloco na mesa. Movimento em curva também é uma aplicação direta das leis de Newton, conectando com o MCU. Para um corpo fazer curva, precisa existir força resultante apontando para o centro da trajetória, a força centrípeta, com módulo Fries igual mv sobrescrito 2e. Em carro fazendo curva plana, quem fornece essa força é o atrito estático entre pneu e asfalto. Então, se a velocidade aumenta, a força necessária cresce com v ao quadrado, e se o atrito máximo não for suficiente, o carro derrapa e não consegue fazer a curva. É exatamente por isso que o Enem relaciona velocidade, raio da curva e segurança. Curvas mais fechadas, com R menor, exigem mais força centrípeta para a mesma velocidade. Agora um exemplo numérico rápido no estilo Enem para amarrar o método. Um bloco de 5 kg é puxado numa mesa horizontal por uma força de 30 N. O coeficiente de atrito cinético é K igual a 0,2 e G igual a 10 ms sobrescrito 2. Primeiro, no eixo vertical, N igual mg igual a 50 N. Atrito cinético, F igual Kn igual a 0,2 vezes 50, então F igual a 10 N. No eixo horizontal, Fries igual a 30, 10 é igual a 20 N. Pela segunda lei, A igual Fries M igual 25 igual a 4 ms sobrescrito 2. Repare que a estrutura sempre repete: achar N, achar atrito, montar resultante, dividir por M. O que mais derruba aluno nessas aplicações é erro de identificação de forças. Força de ação e reação não entram juntas no mesmo diagrama, porque atuam em corpos diferentes. Normal não é sempre igual ao peso, principalmente em plano inclinado, elevador ou quando há forças extras para cima ou para baixo. Atrito não tem direção fixa, ele depende da tendência de deslizamento. E movimento não é força. Se a velocidade é constante, a resultante é zero, mesmo que o corpo esteja se movendo. Para fechar, a regra de ouro para o Enem em aplicações das leis de Newton é: desenhe as forças certas, escolha eixos que simplifiquem e só depois faça conta. Se você acertar o diagrama de forças, a questão quase sempre vira uma equação simples de somatório de forças.